no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e que tem como título Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E vamos ver no decorrer desta apresentação como é que Allan Kardec pega numa expressão conhecida, vulgarizada, digamos assim, porque temos que entender que na altura em que apareceu o Espiritismo, ele ainda não existia, só apareceu a partir do lançamento do Livro dos Espíritos. Consequentemente, Allan Kardec serve sempre de situações conhecidas na humanidade, para depois aprofundar e ver até que ponto é que as crenças, as religiões, as tradições, enfim, terão alguma ligação ao nível do conhecimento dos espíritos superiores e como é que eles explicam essas mesmas situações. E é por isso que vamos fazer a mesma coisa que Allan Kardec terá feito. Vamos ver qual é o significado da palavra anjo, uma vez que é a primeira que vemos aqui, e aquilo vai, portanto, tratar do termo anjos da guarda, aqueles que protegem, como ele certamente teria também aprendido, não é? E diz-nos a Wikipédia que anjo, do latim angelus e do grego angelos, mensageiro, segundo a tradição judaico-cristã, a mais divulgada no Ocidente, conforme relatos bíblicos, são criaturas espirituais, conservos de Deus, como os homens, que lhe servem como ajudantes ou mensageiros de Deus. Ou seja, o dicionário que está a circular na internet diz-nos que o significado de anjo é exatamente um ser que só é espiritual, não tem nada de físico, e que serve de intermediário entre Deus e os homens, como ajudante e como mensageiro, como transporte das mensagens de Deus. Teoria católica, não é? Diga? Isso é teoria católica, não é? Mas vem na Wikipédia. A Wikipédia diz que é assim porque é a tradição mais divulgada no Ocidente. Está ali no texto de Lucas. Exatamente. Mas é isto que lá está escrito. Haverá outros significados, mas a interpretação mais comum é esta. Bom, mas isto serve unicamente como ponto de referência para avançarmos, e este termo anjo leva-nos logo a pensar em asinhas e tal, não é? Pensar em mim? Não era propriamente esse o meu rumo, mas de qualquer forma, pode ser. Então, porque o termo anjo nos leva ao sonho, à fantasia, um pouco, e pensando também em nós como crianças, os anjos normalmente são apresentados como crianças, como seres simples, não é? Poderemos reportar-nos até aos tempos da nossa infância, em que enquanto estávamos com os nossos avós, sobretudo, e também com os nossos pais, em determinados templos mais grandiosos, os nossos olhos, para nos distrairmos, fugiam para verdadeiras obras de arte que se encontram por esse mundo de fora, espelhadas nos tetos de igrejas, de monumentos, enfim. E são realmente obras belíssimas de atores consagrados. Mas chegamos à altura em que é lançada a doutrina espírita no mundo. E tal como eu dizia, Kardec interessa-se por esta temática, e é exatamente na obra O Céu e o Inferno que ele tem esta seguinte abordagem. Ele vai fazer uma análise daquilo que a Igreja Católica, também referido, como estava há bocado no slide anterior, àquela que é mais conhecida no Ocidente, e como a Wikipédia refere, Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, vai buscar um texto que tem como base o Concílio de Latrão para analisar a situação dos anjos, porque ele não se conforma, não faz muito sentido que
haja gente ou seres no mundo espiritual que nunca passaram pela materialidade e, consequentemente, são eleitos de Deus, não é? São privilegiados, porque só têm corpo espiritual, nunca passaram pelas dificuldades que passam os humanos. E ele, no capítulo 8º do livro O Céu e o Inferno, tem este título, mas a jeito de refutação, quer dizer, de analisar e de algum modo contrariar a ideia de que não há seres espirituais que nunca tenham passado pela inferioridade, pelas dificuldades que a vida atravessa. E diz o Concílio de Latrão: os anjos são, não vamos pensar que é Allan Kardec, está na obra O Céu e o Inferno, mas é depois para ser analisado. Anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade e que têm várias categorias. Serafins, querubins e tronos, depois na outra categoria, dominações, virtudes e potências e finalmente, ainda mais uma categoria, principados, arcanjos e anjos da guarda. E aqui, mais uma vez, o concílio vai então buscar o termo anjos da guarda, que se encontram dentro dos seres espirituais mais elevados. Pronto. Ora bem, e perante esta situação, gente anterior e superior à humanidade e que só passa por estas categorias fantásticas, sem passar pelas dificuldades que passam os humanos, ao vermos estes anjinhos, a gente encanta-se, olhávamos, às vezes estávamos com fome, com frio e tal, e eles lá nas paredes e nos tetos, ali todos refastelados e cheinhos de fartura. E como crianças que éramos, muitas vezes poderíamos ter este pensamento: quem me dera ser anjo. Porque, de facto, ser anjo é uma coisa fantástica, não é? Para uma criança que está ali descalcita e tal, quem me dera ser anjo, era bom. Bom, e partindo deste pressuposto, deste princípio, que ser anjo é uma coisa inatingível, ou difícil de atingir, inatingível não será bem o termo, Allan Kardec analisa então desta forma. Não resta, ele diz que sim, senhora, que há anjos, não diz que não. Não restam dúvidas haver seres, já não falo em anjos, haver seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos. Portanto, há seres espirituais que servem de mensageiros entre Deus e os homens, trazendo mensagens de esperança e tal. Até aí, Kardec concorda. A revelação espírita, neste particular, confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e a natureza desses seres. Que é aí que falha, ou que na opinião dos espíritos superiores falha, o tal Concílio de Latrão. Vamos lá ver de onde é que esses seres vieram, se é só com essa simplicidade, desde sempre e para sempre, dentro da felicidade. Então, ele pergunta aos espíritos superiores na questão 115 do Livro dos Espíritos: uns espíritos foram criados bons e outros maus? Há de haver aqueles bonzinhos e tal, que nunca passaram fome e por aí fora, e outros maus que andam aqui a amassar na Terra e noutros planetas para ver se avançamos mais alguma coisa na espiritualidade e, consequentemente, na felicidade. E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Bolas, já está aqui a contrariar aqueles outros que foram criados sabedores de tudo, não é? Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade para os aproximar deles. Então já não é como nós pensávamos.
Há, sim senhores, seres espirituais, dotados de todas, completamente desmaterializados, gente com todas as qualidades, mensageiros de Deus, mas todos tiveram o mesmo princípio, simples e ignorantes, até chegarem à perfeição. E como é que chegam à perfeição? Através de missões que ao longo de várias vidas lhes são confiadas. Agora nós, quando vemos aqui a palavra missão, às vezes há pessoas que vêm aqui ao centro e dizem: eu venho aqui porque eu tenho a certeza absoluta que tenho uma missão. E eu gostava tanto de saber qual é que é essa missão. É aquilo que está a fazer agora. A esforçar-se por colaborar no avanço da humanidade. Ninguém tem uma missão específica. O que é uma missão? Missão é o trabalho do dia a dia, levado com paciência, com tolerância, com os olhos postos num bem maior. Eu não tenho como missão andar aqui do centro espírita ao cair da tarde. Não. Está dentro do contexto da minha vida. Ou seja, todos temos um plano e esse, se o estivermos a cumprir da melhor forma, o que trazemos do mundo espiritual, estamos a cumprir a nossa missão. Agora, uma missão não existe. Para não ficarmos assim, porque há pessoas que têm enfronhado a ideia: ai, eu tenho uma missão, e passam a vida sem fazer nada à espera que apareça a missão, quando a missão é exatamente o contrário, é avançar para a frente dentro dos parâmetros que tem na existência. Pronto. Então, só para realçar, porque eu às vezes no atendimento fico a pensar, e as pessoas dizem: mas eu tenho uma missão, tenho que arranjar alguém que me diga que missão é que eu tenho. Eu sinceramente sinto-me entalada, porque sinceramente não sei lá muito bem. Bom, a missão é esta mesmo, é aquilo que Deus nos pôs na frente e encarar com paciência e também com alguma lucidez. Agora, sem dúvida nenhuma que continuamos a encantar-nos com aquela imagem tradicional do anjo da guarda, até eu, vejam bem. E é por isso que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: que se deve entender por anjo da guarda? Ele insiste na pergunta. E eles respondem: o espírito protetor de uma ordem elevada. Pronto, está explicado. Aquilo que nos ensinavam é uma realidade. Há um espírito que nos protege. E como nos protege, guarda-nos. E anjo porquê? É o termo que se utiliza com frequência, porque é realmente as pessoas que têm capacidade de vidência veem muitas vezes junto dos outros o seu espírito protetor, e como ele é de uma ordem elevada, isto é um espírito mais leve, mais diáfano, porque o seu corpo espiritual também tem essas características, ele apresenta uma luminosidade diferente. E para as pessoas mais antigas, porque a mediunidade é de todos os tempos, as pessoas que veem e viam esses seres luminosos junto de nós, achavam que era um anjo, uma coisa do outro mundo, mais brilhante. E olha, já agora, tão levezinho, porque não pôr-lhe umas asas? Agora as asas já é fantasia. Há realmente esses seres, asas. Não vamos acontecer como eu posso contar uma historinha. Eu tenho uma irmã mais nova que a minha mãe entendeu que havia de vestir a rapariga de anjo e levar na procissão. E ela estava entusiasmada com a ideia, claro, a minha irmã. E ela lá foi na procissão, coitada, com as asas e tudo. Então, após a procissão, ela estava lá no quintal, sentada lá numas escadas que nós lá tínhamos, e muito triste, muito amarfanhada, e ia chorar. E a minha mãe queria perguntar porque ela estava a chorar, porque a procissão até tinha caído bem, as asas mantiveram-se no sítio e tudo.
E podiam ter caído, não é? Mas não. E então ela chorava, mas convulsivamente e com desgosto. Até que a minha mãe conseguiu arrancar o motivo. E era o seguinte: eu estou a chorar porque eu não subi. Então, mas tu eras para subir para algum lado? Era, porque o Carlos disse-me que eu ia subir e eu não subi. Tadinha, era um primo nosso que era malandro como tudo. Pronto, e ela, para ela foi frustração e de facto as asas não passariam, portanto, de mais uma fantasia. Entretanto, sabemos é que o nosso espírito superior é um ser mais elevado do que nós, capaz de nos orientar. Senão não valia a pena ter. Se eu tivesse um espírito protetor tipo Lucas, nem adiantava nem atrasada, eu tinha sempre de me desenrascar sozinha, na melhor das hipóteses, não é? Portanto, temos que perceber que dentro das categorias, ele também é assim para mim, não é? Então pronto, agora hoje falo eu. Dentro das categorias que vão atingindo os espíritos, nós chamamos a escala espírita, há de ser um espírito já mais sabedor do que eu, capaz de me orientar e também de algum modo me acalentar nos momentos difíceis da vida. A inveja é terrível, não é? A inveja é terrível. A inveja é do pior. Só desdenha quem quer comprar. Já vamos ver isso mais à frente. Então, trago-vos aqui um pequeno texto que está também no Livro dos Espíritos e que diz o seguinte: há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Então, há aqui um apelo dos espíritos superiores àquilo que nós sentimos, àquilo que nós conhecemos, mesmo aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita. Há um espírito que nos protege. A gente já sabia disso, mas é encantador ver esta ideia espelhada na codificação espírita, de algum modo dando-lhe sustentabilidade. E de facto, assim é. O espírito que nos protege, ele tem a sua missão. Lá está. Tem o seu trabalho, foi-lhe determinada, para uma determinada época do espaço, um trabalho ao qual ele se vai dedicar enquanto durar essa missão, esse encargo. E qual será a missão do espírito protetor? A missão do espírito protetor é de um pai para com os filhos. Isto aqui é básico e o trabalho vai se desenvolver a partir de agora dentro destes parâmetros. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e sustentar a sua coragem nas provas da vida. Ou seja, vamos entender bem esta parte aqui. O espírito protetor foi-nos destinado por Deus para nos acompanhar durante a vida, ou seja, quando alguém vem a este mundo, não vem sozinho. Traz alguém mais sabedor do que ele, capaz de o orientar sempre, ainda antes do nascimento e até depois da desencarnação e às vezes por várias vidas, como vamos ver a seguir. Ora, também de referir que o facto do espírito protetor ser um pai, ser como um pai para os filhos. Eu costumo dizer,
Olhem que não é polícia. Ou seja, o espírito protetor não vai dizer ao seu protegido: tira-te daqui e põe-te para ali. Não vai dizer isso. Porque os nossos pais também não nos diziam isso, ou não nos dizem. Aconselham, mas depois nós fazemos aquilo que muito bem entendemos. Eles não nos impõem, dão sugestões. E a gente segue ou não. Não é porque nós fomos roubar cerejas a alguém que o nosso pai nos manda prender. Ele não nos vai mandar prender. Chama-nos à parte assim: olha, sabes, eu soube. Eu lembro que quando eu era mais nova, meu pai tinha uma carrinha amarela, uma 4L, e ia-me buscar ao liceu. E pelo caminho, ele parava de vez em quando lá debaixo de uma sobreira, aí eu quando via ele fazer pisca para a direita. Pronto, lá vinha água para o meu lado. Porque ele ia descascar em cima de mim. Era como um anjo protetor. E era tão protetor que me dizia: olha, passou-se isto, tiraste aqui, ali, além. E era tão elevado, depois me dizia assim: tu achas que a mãe ia gostar de saber isto? Ou que ela merecia saber? E arrancava com a carrinha e a história acabava ali. Este é o exemplo simples de um espírito protetor. Chama-nos a atenção, não divulga, entristece-se e guarda para ele. Está aqui talvez a maior fotografia. Para mim é que não achava graça nenhuma. Agora era do verão, eu sei perfeitamente qual era a sobreira. Senão fazia o caminho direto e não parava, como é evidente. Bem, então termos esta ideia da bondade que tem que ter o nosso espírito protetor para nos ir orientando. Talvez me tenha marcado mais do que ele ter-me dado um par de salos e chegar a casa e fazer um chinfrim na frente da minha mãe. Mas não era assim que ele fazia. E fez assim com todos nós. Então, o espírito protetor acompanha-nos desde o nascimento. Todas as citações que estão aqui são do livro dos Espíritos, a partir de agora, está bem? Para não estar sempre a referir. O espírito protetor acompanha-nos desde o nascimento até à morte. Acompanha-nos na vida espiritual e muitas vezes por várias vidas. E porquê que ele faz isto? Porque gosta de nós. Muitas vezes o nosso espírito protetor é alguém que já viveu na Terra dentro das mesmas circunstâncias em que nós vivemos, mas que se adiantou em conhecimento e em bondade, enquanto que nós ficámos a patinar ainda no fim do comboio. E ele oferece-se de uma forma voluntária, que se oferece voluntária, evidentemente, para nos ir acompanhando. E falo com muito carinho durante a vida. Ou não, pode ele próprio decidir desempenhar este tipo de trabalho para se melhorar a si próprio. Ainda, ele sente-se feliz quando vê os seus cuidados coroados de êxito e sofre com os nossos fracassos, tal como eu dizia há bocado. O nosso espírito protetor não desiste, não desanima, não fica com raiva, não tem inveja. Nada disso. Por isso é elevado, não é, Lucas? Agora, nós não se arrelia, não pensa mal dos outros, isso está posto de parte. É tolerante à força toda, pronto. Tu vês coisa de exagerar, não é? Não é preciso tanto. Os espíritos superiores merecem isso e muito mais. Bom, não é o seu caso. Agora, vamos ver ainda mais um item. Não está sempre junto de nós, mas atende sempre que o chamarmos. Isto é importante. Não está, de facto, sempre junto de nós. Até uma determinada idade está sempre e só junto da criança. Ele está ali antes, logo que se dá a gravidez da mãe,
há um espírito destinado a acompanhar aquele ser que está em formação. Mas, a partir dos 6, 7 anos, ele começa, até aí fica junto da criança e só. A partir daí, pode desempenhar outras tarefas, mas estará sempre alerta para aquele, digamos, que é o alarme, é o protegido. Está em primeiro lugar, assim que toca, vai lá. O problema está em que o protegido não quer saber dele para nada. E aí o que é que ele faz? Afasta-se. Olha, não faço nada dele, deixa ver. Vou andando alerta até que se disponha. Então, mas porquê é que o espírito protetor não se intromete quando eu estou a fazer uma coisa errada? Porque é educado. E se eu estiver aqui a fazer algo que não esteja bem, e o Lucas vier meter-se, eu sei lá, alguém me chamou para aqui. Agora, se eu estiver a fazer algo que não entendo, e lhe disse ao Lucas, pode-me dar aqui uma ajudinha, ele vem logo. É assim que funciona o anjo da guarda, está bem? Não se intromete, mas logo que pensam nele como tábua de salvação, aproxima-se para colaborar. Claro que fica desanimado, como diz ali, fica preocupado, mas enfim, está sempre à espera que as coisas melhorem. Fundamentalmente, olhem, esta é a imagem do anjo da guarda, da criança. Está sempre à espera de um amigo. Ele tem que olhar por ele, mas às vezes torna-se monótono. E qual é a principal característica, então, do nosso espírito protetor? A paciência. É incrivelmente paciente. E, de algum modo, podemos dizer que passa uma vida de solidão. Ele não se vai queixar aos outros. Epá, isto não me está a correr bem, está-me a correr menos bem. Não. Aguenta pacientemente o modo como o seu protegido irá orientar a sua Ele sabe as situações porque o seu tutelado terá que percorrer, porque a encarnação é programada e vai aguardando que as coisas se vão desenrolando. Na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, o poeta do Espiritismo, um homem que foi contemporâneo de Kardec e que tem várias obras de grande qualidade no mercado, diz Leon Denis acerca deste assunto. No momento de se ligar a um germe humano, quando a alma possui ainda toda a sua lucidez, o seu guia, parem bem, ainda logo na altura da fecundação, o seu guia desenrola diante dela o panorama da existência que a espera. Portanto, o guia fala com o espírito que vai encarnar ainda antes de acontecer a fecundação, enquanto ele ainda está lúcido, porque quando ao avanço da gravidez, o espírito, digamos que fica mais pequenino e perde algumas das suas faculdades para entrar no novo corpo espiritual. Mas bem, não é o tema desta palestra. O seu guia desenrola diante dela o panorama da existência que a espera, mostra-lhe os obstáculos e os males de que será eriçada e faz-lhe compreender a sua utilidade para lhe desenvolver as virtudes ou expurgá-la dos vícios. Portanto, nada ao acaso. Antes de reencarnar, há uma conversinha entre ser reencarnante e espírito protetor, tendo, portanto, conhecimento daquilo que se vai passar com ele. E ainda na obra Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, nós encontramos a narrativa da reencarnação de um ser que se irá chamar Segismundo e que tem como guia Herculano. E verificamos que Herculano está por ali, já no quarto dos pais, disposto a acompanhar o Segismundo e
aquilo que notamos pela leitura da obra é que o herculano está preocupado a pensar como é que vai ser daqui para a frente quando iniciar aquela carreira de protetor daquele Segismundo. E diz o orientador de André Luís e dos amigos que o acompanham: meus amigos, o nosso herculano, que será então o espírito protetor do que vai nascer, permanecerá em definitivo junto de Segismundo, na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnatório esteja consolidado. Era o que eu dizia há bocado, até aos 7 anos, é só para o reencarnante. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Fundamentalmente é o resumo daquilo que tínhamos estado a fazer. A partir dos 7 anos poderá fazer outras tarefas, mas estará sempre alerta para as chamadas do seu protegido. A verdade, porém, é que, como dizíamos ali há bocado, o espírito protetor se afasta quando vê que os seus conselhos são inúteis. Isto está no livro dos Espíritos. O que é que ele há de fazer? Às vezes os nossos pais pensam: olha, paciência, já fiz tudo quanto é humanamente possível, agora deixa ver como é que ele se vai orientar na vida. Já lhe dei todos os conselhos, apoiei de toda a forma, deixa ver. E porquê é que isto acontece? Porque também dentro do livro dos Espíritos encontramos as leis morais, dentre elas a lei de liberdade. Por isso, o espírito é livre, era o que eu dizia há bocado. O espírito protetor não pode estar a interferir sistematicamente nas decisões do espírito. Vai aconselhando, vai-se chegando lá para o pé e vê se dali sai alguma coisa. Ainda, e sei que falaram aqui na semana anterior, existe também um outro item, que é o livre-arbítrio. O espírito, por mais simples e ignorante que seja, logo à primeira encarnação, ele tem livre-arbítrio, isto é, tem capacidade para decidir, ou vou por aqui, ou vou por ali. Portanto, aí, se eu tenho liberdade e livre-arbítrio, faço aquilo que eu muito bem entendo sobre todos os guias que me possam orientar, ok? Por isso, não são só os espíritos superiores, os nossos guias espirituais, um para cada um, que Deus nos deu, que circulam à nossa volta dentro deste contexto da lei de liberdade, de ação, de livre-arbítrio. Não. Também aparecem espíritos ou da nossa família, ou que gostam de nós, como gostam os nossos familiares, e que tentam ajudar também. E acontece, aparecem aqui nas nossas reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual, espíritos simples que tentam ajudar. Mas a verdade é que a sua ação é limitada pelos seus próprios conhecimentos. Eles são mais ou menos como nós, às vezes têm vontade de ajudar, mas a boa vontade não chega. É aquilo que aqueles a que Allan Kardec chama espíritos familiares. Mas ainda há outros que também estão dentro do nosso contexto e que são aqueles espíritos que gostam tanto de saber da vida alheia. É um dom que Deus lhe deu. Sentem-se fantasticamente a escutar, sem ser preciso, para depois ir contar, evidentemente. E olhem para a alegria destas comadres. Este deve ser uma novidade e tanto. São os espíritos simpáticos, e é aqui é que bate o ponto. É que os espíritos simpáticos ligam-se a nós por uma questão de afinidade. Se nós tivermos este tipo de simpatias, há de vir mais desta qualidade. E então nós tornamos-nos pessoas iguais a eles. E cada vez a conversa vai mais a fundo, até que acaba por nos levar, noutros estudos que possamos fazer, até à obsessão espiritual. Dizíamos ali
que o espírito se afasta quando vê que os seus conselhos são inúteis. Mas há outra maneira também. Volta logo que é chamado. E como é que nós chamamos então o nosso espírito superior, protetor, desculpem, para nos ajudar? Através da prece. Lembrando-nos dele, sendo nós a telefonar. Porque senão acabaríamos por dizer, não, o Espírito Superior, não dizia lá para trás que ele sabe as situações porque é que eu tenho que passar. Então, faz favor de interferir e de me ajudar. Sem mais aquelas, chegávamos a um ponto que era assim, cada um de nós deixava-se estar em casa, ninguém ia ao centro espírita, ninguém lia, ninguém estudava, ninguém tentava aprender, porque afinal temos um Espírito Superior, o trabalho é dele, não está aqui para outra coisa. Não pode ser. Ele ajuda se nós o chamarmos. E chamá-lo é através da ligação mental, da prece. E é por causa disso que mesmo nas coisas mais simples, se nós nos virmos de algum modo preocupados ou aflitos, valha-me Deus. Então, não quer saber de Deus para nada, Deus está aí, mas valha. Ontem eu estava tão preocupada no Monte Pio porque estava a chegar o fim da hora de um exame, já passava 2 horas. E eu já me estava a passar. E quando já me estava levantada para ir perguntar que história era aquela, abre-se a porta de um gabinete e chamaram para mim. E eu disse para as pessoas que estavam ali, estava tudo descontrolado, a reclamar. E eu disse, viram? Aqui está o meu anjo da guarda. Porquê? Saiu-me espontaneamente, era aquilo que eu estava a pensar, aquela menina valeu. Bom, então, a prece, o recolhimento, fazer silêncio. A gente não sabe estar calados. Falamos sempre. Fala por si, não é? Sim. Por si não tanto, Lucas. Estou sempre caladinho. Mas temos que aprender a silenciar por dentro. Mas não, nós estamos de tal maneira feitos ao barulho que se não houver barulho já falta qualquer coisa. O meu pequeno chega, põe a televisão e diz assim, vou pôr um baiulho. Põe um baiulho, pelo amor de Deus. Eu nem consigo almoçar com ele a pé, porque aquilo é um baiulho, só visto. Vivem pelo barulho, incomoda-os, senão... Pronto, temos que silenciar por dentro, calma aí. Olhem para esta pastorinha. De certeza que o espírito protetor dela, seja o que for que ela está a pedir, ele vai vir aí e vai intuí-la. De modo a que o problema que ela está a passar seja ultrapassado da melhor forma possível. Porque, como é que o espírito protetor nos ensina? Vem dar um recadinho em papel? Não. Ensina-nos através da intuição. Nós às vezes temos uma dúvida, o primeiro impulso é nosso. Mas depois esperamos, não é por aqui, é o nosso guia espiritual que nos está a dar a sugestão certa. De uma forma geral, o primeiro impacto é da nossa autoria, mas depois, pensando melhor, é o tempo de vir até nós a tal intuição que nos faltava. E ela tanto vem enquanto estamos acordados, como quando estamos a dormir. É que os guias até estão mais libertos para nos ajudarem, para nos esclarecerem. Por isso Deus diz que a noite é boa conselheira, e é. Porque tanto mais livres do corpo, estamos mais aptos a receber as intuições que nos vêm dos nossos guias superiores. Estou quase a terminar. Mas olhem, apesar da simplicidade com que temos estado a estudar este tema, que me propus ser ligeiro, há alturas na nossa vida em que a nossa alma está vazia e os nossos olhos também.
e parece que não há nada para além do ar que nos rodeia. Aquilo que eu vos vou contar aconteceu comigo numa altura em que eu não tinha esta cara, porque não tenho, né? Mas a imagem seria chapa 5 igual a esta. Na minha vida não havia nada que me pudesse confortar, nada. Só tinha vazio por dentro e por fora. E num dia de chuva, não era tanta chuva, era chuvisco, mas estava tudo enevoado, foi de manhã. Eu saí de casa, de preto vestida, e ia ver a água da ribeira, porque a água a correr na ribeira, para mim, foi sempre bálsamo. Faz-me bem aquele barulho da água, sossegada. E acontece que, pelo caminho, quando eu ia passar à porta do cemitério, não ia ao cemitério, mas foi aqui, neste contentor, Lucas, isto esta coisada não aponta. Não. No contentor mais pequeno, não. O verde que está ali, isto era de manhã, estava encostado ao contentor, quando para mim o mundo já tinha desfalecido e nada do que estava para trás me servia de conforto, nem nada do que aquilo me tinham ensinado até ali. Encostado ao contentor estava este quadro, muito velho, cheio de caruncho, mas tinha a moldura, como veem, é uma moldura muito antiga, que alguém teve a delicadeza de não pôr diretamente para dentro do contentor e deixou ali encostado. Eu entrei no cemitério, pus lá o quadro encostado à parede, ao sol, continuei o meu caminho e quando voltei para trás, fui lá buscá-lo e levei-o para casa. Desmontei-o todo, pulou ao sol e quando já estava em condições, lá se restaurou a moldura. E guardo com muito carinho na minha casa. Ora bem, será que para mim a figura do anjo da guarda das asas fará um sentido especial? Faz. Faz muito mais sentido agora do que quando a minha avó me explicava que eu tinha um anjo da guarda com asas. Porque eu sei que aqui, nesta imagem, está refletida a crença da minha gente. E que ela era autêntica. E é. E que pediam ao anjo da guarda que os ajudasse. Esta relíquia já ninguém a queria, passou à história, é matéria. Mas a verdade é que é um laço entre o passado, porque eu passei, e que me deu as bases da minha fé e da minha crença, e aquilo que eu aprendi hoje, a partir do momento em que comecei a estudar o Espiritismo. Eu, e se calhar todos, e muitos do que aqui estão. E de facto, eu pensei assim, se calhar é melhor eu chegar a casa, pegar no livro dos Espíritos a fundo e perceber o que é que o meu espírito protetor tem para me dizer nesta altura. Vê se me calo, se acendo o lume, fecho o chapéu, aqueço-me, pego no livro e vou ler isto. Pode ser que me ajude. Então aqui fica a ligação entre aquilo que nos ensinaram e aquilo que Allan Kardec nos explica. Por isso o Espiritismo é a doutrina da razão. Já não é o bonequinho simpático, não. É alguém que nos protege quando estamos a passar dificuldades e ganharmos esse hábito. E mesmo que eu tenha sido brutinha, aqui com o meu vizinho do lado, depois o meu anjo da guarda diz-me, olha, se calhar não é tanto assim, podias ser mais simpática. Então eu vou moendo a ideia e tal, daqui a bocado eu falo, olha, se calhar há bocado percebeu mal, não é bem assim. Recebi aquela intuição do anjo da guarda e aí crescemos todos.
Okay? Então, e é muito interessante, este para mim, pode não ser para vocês, mas é muito interessante verificarmos o seguinte. Nós temos aqui reuniões de contacto com o mundo espiritual. E numa das últimas reuniões apareceu para conversar connosco um espírito simples. Não era daqueles assim da escala lá para cima, não. Era uma pessoa simples. E que por desconhecimento dizia: eu não quero que estejam aí a rezar por esta pessoa. Não tem nada que rezar. Porque ele era um homem. Não tem nada que vir aqui. Tem mais é que ir à igreja e rezar as orações e tal e tal. Eu hei de fazer tudo para que ele não venha aqui. E eu perguntei-lhe: então, mas por acaso sabe o que é que se passa aqui? Não sei, nem me interessa. Isto aqui é coisas de espíritos. Pois, mas olha, eu também já pensei assim, que isto é coisa de espíritos. Mas houve uma altura em que eu tive a coragem de vir ver o que é que era. E apercebi-me que afinal não é coisas de espíritos como a senhora está a pensar. E eu poderia pensar precisamente, quando nós dizemos ao espírito, tem razão. Eu já pensei exatamente dessa maneira, conquistámo-lo. Epá, afinal esta já é igual a mim. Também penso assim. Mas sabe, agora já não penso. Porque convidei a senhora a ficar aqui. Ai, mas eu tenho medo dos espíritos. Calma. Estou a falar com uma pessoa inteligente. Ouça. Fique por aqui uns dias e vai ver. Aquilo que se... É aí que eu quero chegar. Aquilo que aqui se fala e se estuda é aquilo que Jesus ensinou. Já ouviu falar de Jesus? Os seus pais certamente lhe falaram de Jesus. Os meus pais. Os meus pais... Ai, mas a minha avó sim. Essa falava-me muitas vezes de Jesus. Então, olha, é por aí. Vai cá ficar se quer ver que é exatamente assim que as coisas se passam. Tal como a sua avó lhe ensinava. E o espírito foi-se embora feliz e contente. Então, termos esta abordagem sadia de que vimos de momentos de menor esclarecimento, mas de uma fé profunda, se bem que não entendida, e este é a benesse que a doutrina espírita nos traz, o entendimento.